Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a responsabilidade do antigo sócio por dívidas da sociedade. Bem, se você gostou desse tópico, se ele é útil para você, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas interessadas no direito empresarial. Conteúdo gratuito toda semana para você, atualizando o que nós temos de mais importante no direito empresarial, aqui com o professor José Humberto. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algo muito corriqueiro que acontece aí na nossa sociedade, principalmente nas relações comerciais, e envolve problema entre os sócios, ou melhor, do antigo sócio com os sócios atuais. Isso porque, durante a existência da sociedade, e aqui nós estamos tratando de dois tipos de sociedade, a limitada, que é a mais comum no nosso país, junto com a sociedade simples, né? Essas duas sociedades muito comuns no nosso país, elas têm dentro do quadro social os sócios. Para falar a verdade, veja, essas sociedades, elas são pessoas jurídicas, são outras pessoas, né? Elas são independentes. Mas quem compõe essa sociedade, que estão ali no quadro social, são os sócios. E o sócio, ele entra e sai da sociedade, isso é plenamente possível, porque ele possui as cotas nessa sociedade. Ele não é a pessoa jurídica, mas ele tem participação nas cotas societárias. E, em primeiro lugar, é sempre bom lembrar que a responsabilidade pelos atos praticados por essas sociedades é da própria sociedade. Então veja só, uma sociedade que tem o nome de limitada, que é desse tipo, mesmo limitada, a sociedade tem responsabilidade ilimitada. Isso mesmo, porque ela, sociedade, responderá com todos os seus bens pelas obrigações que contrair. Então a sociedade em si não tem responsabilidade limitada, mas os seus sócios, aqueles que compõem o quadro societário, terão sim a responsabilidade restrita ao valor das suas cotas, limitada a esse valor das cotas. Mas qual que é o ponto aqui da nossa aula? Porque quando existe uma sociedade contratual, quando esta sociedade limitada ou sociedade simples, em tese, há uma harmonia entre os sócios, o que chamamos de affectio societatis, né? Há uma harmonia com os objetivos comuns na sociedade e, muitas vezes, os sócios saem da sociedade, deixam de ser sócios por N razões, ou por insatisfação, ou porque quis tomar um outro rumo na vida, ou recebeu uma boa proposta de venda dessas cotas, enfim, há N motivos. E este sócio, ou seja, o sócio que se retirou da sociedade, que é o objeto aqui dessa nossa videoaula, poderá ter problemas em face de dívidas dessa sociedade. Só professor, mas ele saiu da sociedade. Mesmo assim é possível que ele seja acionado para responder por dívidas dessa sociedade? E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Lembre, em primeiro lugar, em regra, quem responderá pelas obrigações da sociedade é a própria sociedade. Mas, em algumas ocasiões, temos a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Lembra que fizemos aula sobre isso? Sobre o artigo 50 do Código Civil? Ou seja, poderá, em caso de abuso dessa personalidade jurídica, dessa pessoa jurídica, ser estendida a obrigação de sociedade para os seus sócios. Então, o sócio poderá ser acionado em condições muito específicas, como essa do artigo 50 do Código Civil, por obrigações da sociedade. Neste caso, o sócio será incluído na ação judicial como responsável por aquela obrigação. E não é todo sócio que vai passar por isso, né? Tanto que o artigo 50 do Código Civil prevê que é aquele sócio que se beneficiou com o abuso. Mas aí, qual é o X da questão? E se o sócio, nós já sabemos aqui, se ele então, incluído nessa ação judicial, e vai responder por essas dívidas, mas e se for aquele sócio
que já não é mais sócio, é o antigo sócio da sociedade. Ele já se desligou, ele já se retirou da sociedade. Esse sujeito, antigo sócio, ex-sócio, poderá também ser incluído nessa ação judicial como responsável por obrigação da sociedade. O que fez o Código Civil de maneira muito sábia, trouxe o artigo 1003, atenção, esse é o nosso artigo, 1003, parágrafo único, e ele prevê o seguinte, olha, o ex-sócio, ele poderá sim ser solidariamente responsável por essas obrigações de dívidas existentes enquanto ele ainda era sócio, veja, não dívidas ou obrigações após a saída, mas obrigações de quando ainda era sócio. Então, ele poderá, num prazo de até 2 anos, a contar do seu desligamento. Então é o seguinte, desligou hoje, saiu da sociedade, 2 anos ainda, observando que é o período que ele poderá ser incluído, acionado por obrigações da sociedade. Lembre, esses 2 anos, eles são contados do desligamento, que para a lei é a alteração contratual registrada. Então não esqueça disso. Fez a saída, registra a alteração contratual, seja na junta comercial ou no cartório das pessoas jurídicas, porque esse é o ato oficial que garante, então, o início desse prazo de 2 anos. Não admite contrato de gaveta ou de boca, tá bom? Mas sim, é uma alteração contratual formalizada, protocolada no órgão respectivo, no órgão competente. E aí, caso aconteça nesses 2 anos determinados atos que poderão responsabilizar os sócios, esse ex-sócio, se é dívida da época dele, poderá também ser incluído na ação judicial, lembrando, a pedido do credor, né? O juiz não vai fazer isso de ofício. Então, o nosso artigo dessa videoaula é o 1003. Veja como ser sócio e até mesmo ex-sócio tem uma grande responsabilidade envolvida e risco também, como em qualquer negócio. Se você aí gostou do vídeo, compreendeu, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, deixe seu comentário, muito bom ter você aqui conosco, espero que tenha gostado. E muita atenção aí, você que faz parte da sociedade, quando for sair de uma determinada sociedade, seja simples ou limitada, é importante que você verifique o passivo e também, atenção, se for o caso, firmar um compromisso com os sócios que permanecerão para que eles, eventualmente, em caso de problemas societários, envolvendo dívidas que podem atingir os sócios, que eles assumirão essa pendência, ok? Obrigado pela presença de vocês, mais uma vez um imenso prazer e até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!